Vamos lá então, continuando, certo? A primeira aula, primeiro videozinho que eu postei para vocês foi um resumo sobre o que foi o feudalismo, como que funcionava o feudalismo, certo? Ali durante a Idade Média. Agora vamos falar umas pequenas curiosidades. Vocês sabiam que a Idade Média também é chamada de Idade das Trevas? Por quê? Porque foi uma idade em que o conhecimento, foi uma época, no comecinho da Idade Média, era uma época em que a igreja detinha para si todo o conhecimento. Ela não era incentivado o conhecimento. E as pessoas que buscavam adquirir esse conhecimento eram mal vistas e julgadas pela igreja, muitas vezes condenadas à morte, tá? Então, ela era conhecida como Idade das Trevas. Porém, não é uma visão legal, porque eu tive muito conhecimento, as pessoas obtiveram um avanço tecnológico muito grande. Então, por mais que a igreja tentasse controlar as pessoas, é do ser humano sempre se reinventar, certo? Igual a gente está fazendo agora, estamos nos reinventando. Então o ser humano foi se reinventando, foi procurando e foi buscando conhecimento, porque é do ser humano buscar sempre querer saber mais e melhorar a sua qualidade de vida, certo? Bom, vocês, quem estiver com o livro, por favor, para facilitar, porque no livro tem imagens, vocês vão lá na página 48, que a gente vai ver sobre as mudanças da Europa feudal, é da página 48 à página 59, ok? Então, lá na página 48, a gente vai começar a nossa aulinha de hoje, beleza? Bom, pessoal, vocês já imaginaram um mundo sem os óculos, sem as universidades? Onde nós estaríamos sem as universidades, certo? Sem os garfos, sem os vidros nas janelas. Bom, tudo isso e muitas outras coisas foram inventadas, descobertas nesse período, tá? Na Idade Média. Então, eu posso considerar a Idade das Trevas se nesse período foi que foi descoberto, que foi criadas as universidades, que foi descoberto tantas inovações técnicas e tecnológicas que ainda são usadas hoje, muito usadas, certo? Então, foi nessa época que foram criadas. O que acontece? A partir do século XI, a Europa ela tinha uma interação melhor. Lembra que eu falei no videozinho anterior que agora tinham vários mercados? Então as pessoas começaram a trocar os seus produtos em várias regiões, certo? Segundo, eu começo a trabalhar em campo, estou trabalhando na agricultura, que era a principal atividade econômica, e eu preciso melhorar a minha produção, meu rendimento, ok? O que vai acontecer? Vai começar a ocorrer algumas mudanças na Europa feudal, que são, primeiro, a expansão das áreas de cultivo. Eu vou parar de me limitar apenas àquele terreno porque não tem muita árvore, porque não tem uma lagoa, porque não tem um brejo ali, certo? Eu vou criar meios de fazer canais para irrigar a minha horta, vou fazer drenagem, tirar água em excesso e vou produzir mais, eu vou ampliar o meu campo, vai aumentar a minha área de produção, ok? Então, primeira coisa que eles fizeram, a gente está se limitando a um terreno pequenininho, tá pequenininho aqui para eu produzir. Em vez de eu produzir só nesse pedacinho, e tem uma floresta enorme ali, tem um campo alagado enorme ali, vamos drenar essa água e usar esse campo também. Vamos cortar algumas árvores e vamos usar esse campo também, certo? Então, a primeira coisa, eles começaram a expandir as áreas de cultivo. Segunda, inovações técnicas. O homem pensando, usando o seu cérebro para criar meios que facilitariam
o seu trabalho, o fariam produzir mais. Qual foi o primeiro? A charrua, charrua, que é um arado. Então, ao invés do homem ficar lá com a enxada, era na terra, né? Ele criou o arado, certo? Que era de madeira, o cavalo ia puxando, o burro, e arando a terra, arava um espaço maior e muito mais rápido, tá? Segundo, rotação trienal, rodízio de terra. O que seria esse rodízio de terra? Eu vou dividir a minha terra, certo? Eu tenho um pedaço de terra ali. Eu vou dividir ela em 3 pedaços, certo? E aqui eu vou fazer um rodízio. Um fica em repouso. O outro eu vou plantar aveia, por exemplo. E o outro eu vou plantar trigo. Então, enquanto um pedaço fica de repouso, o outro eu planto por exemplo, aveia, o outro trigo. O que eu vou fazer? Fez a colheita, vamos fazer um rodízio. Aquele que ficou em repouso vai ter o trigo, o que tinha o trigo vai ficar a aveia e o que tinha a aveia vai ficar em repouso. Então, assim eu vou fazendo esse rodízio, a terra descansa e eu consigo produzir melhor, certo? Eu consigo produzir mais e melhor. Então, esse é o sistema de rotação trienal. Era um rodízio de terra. Enquanto um descansa, vai plantando e vai mudando. Porque aí ele não fica, a terra não se acostuma com uma única plantação, que vai puxar, vai desgastar mais a terra, ela descansa e assim eu tenho uma terra mais produtiva. Vou produzir mais alimento, vou produzir melhor. Terceiro, um novo modo de atrelar os cavalos. Antes, eles atrelavam os cavalos pelo pescoço. O serviço não rendia muito, certo? Agora eles aprenderam a colocar, como é a carroça até hoje, nos flancos. Então ele saía puxando o arado. Então, continuando. Se eu tenho melhorias nos moinhos, nas charruas, eu vou com isso ter consequências, certo? Então, nas cidades vai começar a surgir as cidades e o comércio. Se eu tenho mais alimentos e menos mão de obra na agricultura, por que menos mão de obra na agricultura? Eu não tenho a charrua, que é o arado, e eu não tenho uma melhor maneira de atrelar o meu cavalo a esse arado. Então, o serviço que 5, 6 pessoas faziam antes, agora uma faz. Então, aquelas outras 4 não vão mais ser necessárias na mão de obra da agricultura. O que elas vão fazer? Vão passar fome? Vão morrer? Não, elas começam a inovar. Começam a surgir novas profissões, que são marceneiros, ferreiros e assim por diante, tá? E eles vão começar a trocar o seu produto em troca daquilo que eles precisam para sobreviver, certo? Se eu tenho mais alimentos, menos doenças, menos mortes, eu vou ter mais pessoas. A população aumentou, certo? Com esse aumento da população é onde vai surgir as cidades. E como que vai surgir essas cidades? Vamos lá. Bom, surgiram novas profissões, certo? Então, as pessoas agora estão produzindo, os marceneiros, ferreiros, os artesãos, estão produzindo seu produto para trocar por aquilo que eles precisam. Para eles trocar por que eles precisam, o que eles pensaram entre eles? Nós nos reunimos em um lugar e ali a gente troca, encontra tudo que a gente precisa, faz as trocas, lembrando que não tinha moeda, certo? Então, ali a gente faz as trocas
e fica muito mais fácil. Esse lugar foi chamado de feira. Vocês daí já foram numa feira? Aqui em São Carlos tem a feira, feirinha que vende artesanatos, tem a feira que vende produtos agrícolas. É mais ou menos daquela mesma maneira. Eu chego, exponho o meu produto e quem quer vai vir até mim e trocar, e no caso aqui é comprar. Mas lá eles iam e trocavam de produtos, certo? Tem quem tem arroz, troca quem tem trigo, troca por aveia, que troca por um calçado, que troca por uma roupa, que troca por um utensílio e assim por diante. O que eles começaram a ver? Eles moravam nos campos. Era distante, era complicado. Não é mais fácil eu morar perto de onde tem as feiras? Eu já estou ali próximo. Quando vem mercadores de outros lugares que vão passar por ali e eu troco meu produto por outros produtos que não tem aqui na região. Então vamos fazer assim que é mais fácil. Então as pessoas começaram a vir do campo e morar aonde? Ao redor destas feiras. Então assim começaram a surgir as primeiras cidades, tá? Lá na Europa. O que acontece? Só perto dessas feiras? Não. Próximo a rios também, certo? Onde tem rio, igual a gente já viu lá nos Incas, Maias e Astecas. Por que onde tem água, onde tem rio? Qual que é o motivo? Certo? Vocês lembram? Quero ver só lá se vocês vão saber me responder. Então as pessoas começaram a fundar suas cidades. Só que essas terras, elas pertenciam a quem? Lembra? A gente começou no começo da aula. A quem que elas pertenciam? Aos senhores feudais. E eu tenho que pagar imposto, eu tenho que dar parte do que eu produzo. E não é muito legal, porque eu ainda tenho que obedecer esse senhor feudal. Eu tenho que prestar serviços para ele gratuitamente, porque ele é o dono das terras. Eu estou morando de favor. E o pessoal começou a não dar mais certo, as cidades cresceram, eles não gostavam, entravam em conflito, não aceitar essas ordens que o senhor feudal dava. Daí começaram a surgir rebeliões. Algumas cidades dessa Europa, na Idade Média, ela fez o quê? Elas começaram a se rebelar. Algumas conseguiram a administração da cidade, conseguiram ter o domínio de administrar a cidade, administrar onde iam os recursos dessa cidade, como administrar com revoltas, tá? Conseguiram, tiveram revolta, revolução e conseguiram tomar essas terras, fazer essas terras serem deles. O jeito pacífico que eles encontraram, que outros encontraram, foi através da Carta de Franquia, que era o quê? Era um documento que dava autonomia para administrar a cidade. Certo? Então, através dessa carta de franquia, que eles compravam essa carta de franquia, eles reuniam um grupo de pessoas que iriam administrar a cidade, tá? Proteger, administrar, vigiar, fiscalizar, tudo. Agora, a partir desse momento, não é mais o senhor feudal que manda ali naquelas terras. A partir daquele momento, é essa equipe que eles elegeram para poder administrar, tá bom? Bom, até aí tudo bem. Já tenho cidades, tenho novas profissões, tenho novos avanços, a sociedade está crescendo, aumentando, as cidades crescendo, o comércio. Lembre-se que sempre a base de troca
também está aumentando, vem mercadores de fora que trazem produtos de fora, levam produtos, tudo isso nas feiras, tá? As feiras eram muito importantes nessa época, tá? Para eu realizar essas trocas do que eu produzia pelo que eu precisava, certo? Quando começou a surgir esses ofícios, essas novas profissões, começou a ter uma organização, certo? Essas organizações eram chamadas de corporações, que é mais ou menos a mesma coisa hoje do sindicato, tá? Então, para fazer parte dessa corporação, eu precisaria me encaixar nos quesitos que eles escolhiam, que era preço, tinha que ter um preço de acordo com os outros, a qualidade do produto que tinha também que ser de acordo com o que os outros estavam vendendo, certo? E para eu entrar nesse ofício? Eu quero ser um marceneiro. Será que era simples assim? Eu chego lá e falo assim, eu quero ser um marceneiro, pronto, acabou. Não. Para eu ser um aprendiz, começava como aprendiz, para depois ser um mestre, tá? E quem que era esse aprendiz? Geralmente, as famílias mais pobres entregavam um dos seus filhos para esses artesãos, marceneiros, ferreiros, e eles criavam essa criança, ensinavam o ofício. Não pagavam salário, então em troca desse trabalho que esse menino realizava, ele recebia comida, casa e comida. Só que ele aprendia uma profissão. Quando ele pegava uma certa idade, o que ele fazia? Ele ia fazer provas nessas corporações, tá? Essas corporações tinham provas, testes, tudo certinho, para ele receber o título de mestre. Então, a partir do momento que ele adquiria esse título de mestre, ele poderia ter aprendizes que trabalhariam para ele ensinaria o ofício, a profissão, e ele teria a sua própria oficina. Tá? Então, isso eram as corporações que davam um apoio, como os sindicatos fazem, mas ao mesmo tempo eles também eram extremamente possessivos, eles tomavam conta, não era qualquer um que ia lá e conseguia o título de mestre. Não, você tinha que ter influência, você tinha que ter uma certa linhagem aí no ofício, tá bom? Tinham que ser indicado por outros mestres que você aprendeu, que você trabalhou, tá bom? Dessas corporações, teve uma que foi a mais importante, que foi uma das mais ricas da Europa, que foi a Liga Hanseática. Tá? Era uma corporação, Liga Hanseática. Essa Liga Hanseática era tão rica que ela tinha navios próprios, ela tinha meios próprios que ela levava os produtos dela para todo lugar. Daqueles que faziam parte da sua corporação. Tá? Marceneiros, ferreiros, que faziam parte da sua corporação, ela enviava, tinha um amplo comércio à base de troca, certo? Vamos só colocar agora uma pequena observação para vocês. Quando começaram as cidades, elas eram chamadas de burgos, tá bom? Burgos. Quem mora na cidade são os burgueses. E quem era a maior parte dos que moravam na cidade?